Estarmos aqui a Guararema. Eu não sei se eu falei da outra vez que eu estive aqui, que foi no ano passado, que a minha conversão a Jesus se deu nessa cidade. Nós fazíamos muitos trabalhos com o pessoal da Mocidade e da equipe Nova Vida lá de Santo André. E a gente vinha muitas vezes aqui a Guararema e aproveitávamos muito o tempo aqui. E numa dessas programações, geralmente a gente fazia na época do Carnaval, Semana Santa, numa dessas vindas aqui a Guararema, nós tivemos então o privilégio, de receber convite, a graça de Jesus. Nós nascemos em lar evangélico, mas nós sabemos que essa é uma decisão que cada um tem que tomar de per si. Pai não toma para filho essa decisão, apenas encaminha, orienta, leva à igreja, mas quem vai tomar a decisão é a própria pessoa, Quando o Espírito do Senhor toca o nosso coração através da sua palavra. Tudo começa, basicamente, com a palavra e a ação do Espírito Santo. Não vai haver conversão de nenhum pecador se a palavra não estiver sendo ouvida, ou lida, ou meditada, e contar com a ação do Espírito Santo de Deus. Então, sempre terá que haver isso aí. Nós vamos abrir a palavra, então, na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Eu já sou pastor jubilado há 2 anos, esse é o segundo ano depois da jubilação. Nós estivemos, assim como pastor ativo, 42 anos, e mais 4 anos como seminarista trabalhando também na seara do Senhor. E aí, então, nós paramos há 2 anos, mas servo é servo e não para nunca, A gente para de dirigir uma igreja, propriamente dito, mas não para de trabalhar na seara do Senhor. Vamos, então, ver aí esse texto, segunda carta do apóstolo Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como um ano e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, eu tenho sentido no meu coração, enquanto pastor, não nativa, mas como servo que distribui e compartilha a palavra do Senhor em outras igrejas, diversas igrejas, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de falar para as igrejas a respeito dessa doutrina que não pode cair no esquecimento da igreja, que é justamente a doutrina da volta gloriosa de Jesus Cristo. Essa é uma doutrina que traz esperança, que traz uma expectativa sadia, saudável, promissora. Todos nós devemos ansiar, desejar a volta de Jesus Cristo, mas nós precisamos ver o que a palavra do Senhor fala a respeito desta vinda e nos atermos aos ensinamentos da palavra para não cairmos também em erros, em falsos ensinos, falsas doutrinas. Por isso, o apóstolo Pedro está, de fato, preocupado em falar deste assunto na sua segunda carta. E ele usa bastante tempo da sua carta, que tem aí 3 capítulos apenas. No capítulo 2, ele fala sobre os falsos mestres, com os seus falsos ensinos, e depois, no capítulo 3, ele vai procurar, então, repelir esses falsos ensinamentos, ou esses falsos mestres, que questionavam, e muitas vezes até negavam, a doutrina da volta gloriosa de Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo, ele escreveu 2 cartas. A primeira carta, escrita lá entre 62 e 63, tinha como objetivo dar um certo alento para aquela igreja, dar um encorajamento para aquela igreja que estava espalhada nas várias províncias do Império Romano. Então, Pedro, ele procura, através da primeira carta, encorajar aquela igreja espalhada, perseguida, e que, via de regra, enfrentava sofrimentos por causa da fé em Jesus Cristo. E nós sabemos, pelos relatos que a gente observa, não só aqui nos escritos do Novo Testamento, mas pela história da igreja, que ser cristão naqueles dias apostólicos não era nada fácil. Ou a pessoa era de verdade e tinha que submeter a tudo aquilo que se colocava em cima das pessoas que criam ou confessavam Jesus como Senhor, de sorte que a pessoa só confessava Jesus de fato como seu Senhor se estivesse com Cristo de fato na sua vida. Então, era muito difícil ser cristão naqueles dias. Como hoje também é muito difícil ser cristão em algumas partes do mundo. Nós temos um sobrinho que trabalhou 10 anos lá num país árabe,
e chamado Omã, e ele trabalhou lá 10 anos sem ser molestado. Mas, de repente, ele com outro missionário foram apanhados distribuindo Bíblias. Então, ele foi preso, ficou quase 2 meses preso. A família foi tirada de lá pela APMT, logo que ele foi preso, e houve um esforço muito grande da APMT, da IPB, constituir advogado lá, naquele país árabe, e também tiveram que conversar e ter o aval do Itamaraty para que conseguissem relaxar aquela prisão, e afinal ele foi deportado, mas com vida. Então, há alguns lugares onde o cristianismo tem sido muito perseguido. Lá na Nigéria, né, na África, nós temos recebido muitas informações de que milhares de cristãos estão sendo mortos. Só que o sofrimento e a mortandade de cristãos está gerando um grande avivamento numa parte da Nigéria que não era cristã. E ali muitas conversões também estão acontecendo. E a gente fica até pensando, puxa, nesse contexto, abraçar a causa de Cristo e professar o cristianismo é realmente um grande desafio. Então, Pedro escreve a primeira carta para encorajar a igreja perseguida, a igreja que sofria, a igreja que estava espalhada pelas províncias do Império Romano. Mas a segunda carta, ele já tem um foco diferente. Se na primeira Pedro falava dos inimigos externos da igreja, nessa segunda carta ele vai falar dos inimigos internos da igreja. Então, ele vai procurar alertar a igreja contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos, os falsos ensinadores, que, no caso aqui, desse tempo e desta carta, estavam levando para algumas igrejas o questionamento a respeito da volta de Jesus Cristo. Então, eles não criam e faziam com que outros pudessem deixar de crer também na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro fala bastante aí no capítulo 2 sobre a artimanha dos falsos mestres, e no capítulo 3, então, ele procura alertar os crentes e também refutar os falsos questionamentos e os falsos ensinamentos dos falsos mestres a respeito da questão da volta de Jesus, que eles negavam, que eles desacreditavam. Então, nós sabemos que esta é uma doutrina que é muito peculiar, muito importante para a vida da igreja. E a igreja cristã, de todos os tempos, ela sempre marchou com a crença de que o Senhor Jesus Cristo poderia voltar na sua própria geração. Os cristãos do primeiro século achavam que Jesus voltaria ainda no primeiro século. E assim as coisas continuaram. E, na verdade, nós sabemos que o crente, em qualquer época da sua existência, em qualquer século, ele deve realmente esperar, ansiar, desejar que a volta do Senhor Jesus aconteça no seu próprio século, no seu próprio tempo de existência. Porque quando a gente perde esse entendimento, ou perde essa crença, ou deixa ela assim meio à deriva, meio secundária, meio superficial, a nossa vida cristã fica também superficial, fica também experimentando uma certa secura, uma certa aridez. E, em contrário, o crente que espera o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai cuidar da sua vida em todas as áreas possíveis. Então, o assunto que o apóstolo Pedro está trazendo aqui, a igreja, neste capítulo 3 da sua carta, é a respeito dessa preciosíssima doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, ou da volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Jesus virá para o quê? Jesus, quando vier, ele vai operar a ressurreição de todos os mortos, ele vai executar o juízo final, ele vai destruir os céus e a terra que hoje existem e vai criar novos céus e nova terra
onde habita a justiça, habitará a justiça completa e perfeita, que havia aqui neste mundo antes do pecado ser praticado, cometido. Então, o Senhor vai restaurar esta criação, destruindo os céus e terra que hoje existem e fazendo uma nova criação, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça eterna e gloriosa de Deus. Ele vem também, o Senhor Jesus Cristo, para implantar o seu reino glorioso e eterno de forma física, visível, tangível. Jesus já veio trazer o aspecto espiritual do reino de Deus. O reino de Deus, nos dias de Jesus e até a sua segunda vinda, na verdade é o reinado dele sobre aqueles que se submetem a ele como seu Senhor, como seu Rei. Então, Jesus Cristo, ele já tem trazido o reino de Deus, mas este reino ainda tem um caráter apenas espiritual. Vai se tornar uma realidade física, visível, tangível, na volta de Jesus Cristo. E aí todos os remidos estarão sendo inseridos, introduzidos nesse reino eterno e glorioso que Jesus vem implantar na sua volta gloriosa. Então, a volta de Jesus é ensinada sobejamente nas Escrituras. E todos sabemos que ela será repentina, ela será inesperada, mas ela será uma vinda visível. Apocalipse 1:8 fala que todo olho verá, até quantos o traspassaram. E não será também tão somente visível, mas será pessoal. Jesus virá em pessoa a este mundo novamente. E ele vai vir como o grande juiz de toda a carne. Ele virá de forma gloriosa e também de forma triunfal, diferente daquela sua primeira vinda ao nosso mundo. O apóstolo Pedro, então, ele procura falar aqui neste trecho da sua carta, praticamente o terceiro capítulo. Todo este capítulo ele dedica a falar de algumas atitudes que o crente deve ter em relação à volta de Cristo. Se você é um crente, é um cristão que espera a volta de Jesus, então aqui Pedro está mostrando algumas atitudes que você precisa ter sempre na sua vida, praticar sempre na sua vida. A primeira atitude, ela pode parecer óbvia, né? Mas na verdade é o mínimo que se espera do crente que espera a volta do Senhor, é que ele creia que Jesus vai voltar. Ele não pode ter dúvidas, ele não pode ter questionamentos, ele não pode seguir esse rumo aqui desses falsos ensinamentos lá do primeiro século, de alguns que questionavam e negavam a volta gloriosa de Jesus, uma segunda vinda de Jesus a este mundo. Então, Pedro vai falar aqui desta volta nos 10 primeiros versículos. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos aí lendo o texto para irmos, então, comentando. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e aí ele fala assim: em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha, vocês já foram esclarecidos lá atrás, então eu estou apenas e tão somente relembrando a vocês, despertando as vossas mentes para aquilo que alguns falsos mestres estão aí desacreditando, mas que permanece como palavra de Deus, a promessa de Jesus de que ele voltaria. Então, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos seus apóstolos. Pedro aqui coloca, alguns seres que foram comunicadores dessa verdade de que Jesus não viria apenas uma vez a este mundo, mas ele viria uma segunda vez. Diversos profetas falam sobre as duas vindas de Jesus.
Mas eu creio que o profeta Isaías, que é chamado e reconhecido por todos como o profeta messiânico, aquele que mais falou de Jesus, então Isaías fala ali na sua profecia do nascimento desse servo sofredor de Deus, que era Jesus. Ele fala do seu martírio na cruz. Quando você lê Isaías 53, parece que você está diante da crucificação de Jesus. E quando vai chegando lá nos capítulos finais, 65, 66, Isaías então fala, né, que Cristo vai vir, que o Senhor vai vir criar novos céus e nova terra. E ainda fala que o Senhor virá com espada e fogo para contender com os ímpios da terra. Então os profetas falaram da volta de Jesus. Como vocês não acreditam? Como vocês podem ouvir as vozes estranhas desses falsos ensinadores, desses falsos mestres? Os profetas falaram sobejamente da primeira, também da segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus falou para os seus discípulos a respeito da sua vinda gloriosa. Não vos deixarei órfãos, ali em João 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Depois nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ali fazendo aquele sermão escatológico, o sermão das últimas coisas, o sermão profético, capítulos 24 e 25 de Mateus. Lemos até o primeiro trechinho aqui hoje. Então ali Jesus falou da sua volta gloriosa e falou que de fato ninguém saberia precisar definir a hora, mas ele falou que haveriam sinais que haveriam de se manifestar cada vez mais fortes à medida que a sua volta estivesse para acontecer. E Jesus então fala de guerras e rumores de guerras. O nosso mundo tem atravessado por muitos contextos de guerras. Graças a Deus nós vamos ter aí uma trégua ali entre o Hamas e Israel, para que aquilo ali possa de novo sobreviver, aquela faixa de Gaza ali, aquela população possa novamente se instalar ali. Mas nós sabemos o quanto foram difíceis esses 2 anos que houve essa guerra. A guerra da Ucrânia praticamente também já está fazendo aí 3 anos e ninguém vê o fim daquilo ali. É terrível você ver quantas cidades bombardeadas, desfeitas, despedaçadas, quantos civis mortos, simplesmente por causa do gosto, do desejo, da ânsia de poder de certos líderes políticos. Nós temos visto as guerras aumentarem, né? Com certeza, nesses últimos anos, nós tivemos 2 guerras mundiais, e com todas as consequências possíveis. E alguém fala que nós não estamos longe de uma terceira. E até acham que se tiver uma terceira, aí não sobra mais nada, por causa do poderio militar, bélico, né? As armas nucleares. O fato é que nós estamos vendo isso aqui que o Senhor Jesus falou, cada vez mais intensamente. Ele fala também a respeito de perplexidade entre as nações. Como o mundo está, né, em uma revolução, em todos os sentidos, na política, nas ideologias, na economia, nós estamos vendo aí essas coisas também acontecendo. Jesus também falou lá em Mateus 24 e 25 a respeito de pestes, doenças, falou a respeito de terremotos. Tivemos aí um terremoto de intensidade maior, porque nós temos muitos e muitos terremotos acontecendo no mundo, mas geralmente eles só repercutem aqueles com uma intensidade maior do que 6 na escala Richter. Então a gente não fica sabendo. Até no Brasil teve terremoto ou tremores de terra, mas com intensidades que não causaram nenhum tipo de desconforto. Então nós estamos vendo isso aqui acontecer também. Jesus fala também dos falsos cristos que têm tentado enganar, se possível, até os escolhidos. Ele fala que o aumento da iniquidade vai fazer com que o amor se esfrie de quase todos. Ainda bem que tem essa palavrinha aqui, quase todos.
e nós precisamos evitar de correr o risco nisto aqui. Aumento de iniquidade, esfriamento do amor. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. E ainda está faltando aí, basicamente, a grande tribulação, a apostasia, que é o abandono da fé, e também a manifestação do anticristo. Então, são sinais que o Senhor Jesus colocou aqui. Então, os profetas falaram da volta de Jesus, das duas, da primeira vinda e da volta. O Senhor Jesus Cristo falou da sua volta gloriosa. Também os seus apóstolos ensinaram sobejamente a respeito da volta de Jesus. Paulo, o que teria falado mais a respeito da volta de Cristo, se a gente não considerasse o Apocalipse de João, que é praticamente boa parte dele focado naquilo tudo que o Senhor Jesus vai realizar aqui nesse mundo com a sua igreja e para a sua igreja, que afinal vai vencer todos os ardis do inimigo. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, os profetas falaram, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu que voltaria, os seus apóstolos ensinaram, então eu estou procurando despertar a mente de vocês com essas lembranças, para que vocês não arredem o pé desta crença. Creiam que Jesus vai voltar. O crente, o cristão que espera a volta do Senhor, ele não pode ser abalado nessa fé, nessa confiança, nessa crença de que Jesus vai voltar, conforme, de fato, ele prometeu. Mas aqueles falsos mestres, eles zombavam, eles apresentavam os seus escárnios, e eles diziam, onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4. Então era uma zombaria, era um escárnio. Onde está, né, a promessa da sua vinda? E eles escarneciam de duas formas. Com a conduta, porque seguiam as suas vis paixões, e também com a sua palavra, com os seus questionamentos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece como desde o início da criação. E o apóstolo Pedro refuta essa tese, porque ela não é, de fato, verdadeira. Todas as coisas permanecem como desde o tempo da criação. Não. Eles se esquecem de alguns eventos onde Deus exerceu justiça sobre a pecaminosidade do homem. O apóstolo Pedro, inclusive, fala aqui daquela mortandade que veio através das águas do dilúvio. Então, as coisas não permanecem assim como sempre estiveram, não. O Senhor, em diversos momentos, interveio, colocando, então, juízo sobre a terra por causa da sua pecaminosidade. De sorte que o Senhor não está deixando de visualizar tudo aquilo de nefasto, de pecaminoso, de imoral que existe na vida deste nosso mundo. E aí o apóstolo, inclusive, fala, né, a respeito da destruição dos céus e da terra. E é interessante nós observarmos, né, que o apóstolo Pedro era um daqueles apóstolos de Jesus, mas de condição mais humilde em termos de conhecimento, né, estudo, essas coisas todas. Ele era, antes, um pescador do Mar da Galileia. Mas o Senhor o usou para escrever essas duas cartas, e ele fala de coisas aqui que a gente fica, às vezes, pensando, como é que Pedro, naquele tempo, poderia descrever com estas palavras sobre aquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Depois ele vai falar que essa tese está furada, porque o Senhor já interveio quando houve a questão da pecaminosidade nos dias de Noé. E o Senhor destruiu toda a raça humana, com exceção da família de Noé, de 8 pessoas, através das águas de um dilúvio. Deus deu um novo começo para a humanidade. Mas a humanidade se acertou? Se engrenou direitinho? De maneira alguma. Dali a pouquinho estava de novo fazendo as mesmas coisas e até piores. Então, ele fala aqui que o mundo, nos dias de Noé, veio a perecer pela água, através das águas do dilúvio.
E ele fala que esse céu e essa terra, no versículo 7 aí, estão entesourados, estão reservados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Só que nessa situação toda aqui, ele mostra um argumento também que é muito importante para a igreja. Não devemos pensar que a volta de Jesus está tardando mais do que o normal. Jesus sabe a hora certa de voltar, o Pai sabe a hora certa de enviar o seu Filho Jesus. E há uma coisa aqui que o Senhor, através do apóstolo Pedro, mostra para a igreja. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. O Senhor não está retardando a sua promessa, como alguns julgam que ele está demorando. Pelo contrário, ele está exercendo longanimidade para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas virá, entretanto, como ladrão, ou seja, de forma inesperada, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, olha o que Pedro fala aqui, com estrepitoso estrondo. Se ele falasse, olha, os céus e a terra vão passar com um estrepitoso barulho, né? Mas ele coloca aqui com palavras bem fortes mesmo, estrepitoso, que é uma coisa muito ruidosa, muito barulhenta, um estrepitoso estrondo. E o que ele fala na sequência? E os elementos se desfarão abrasados. Olha o que Pedro está falando aqui. Hoje, a gente consegue pensar numa guerra onde são usados aí essas bombas nucleares, né, esses armamentos nucleares, o estrago que faz, e continua fazendo por muito tempo depois. Então ele fala que os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, Pedro fala com todas as letras que o que existe hoje está reservado para a destruição do último dia. E a igreja deve continuar crendo, o cristão deve continuar crendo na volta de Jesus. Quando a gente começou o ministério, nós tivemos em uma das nossas primeiras igrejas, uma irmã que um dia eu falei sobre a volta de Jesus, e depois ela me interpelou lá na saída do culto. Aí, pastor, eu não gosto muito de ouvir essas coisas da volta de Cristo. Mas, minha irmã, se eu puder ouvir cada vez mais, eu vou procurar onde está sendo falado. Eu gosto demais de saber de aspectos da volta de Jesus, a doutrina toda, que são todos os ensinamentos sobre a volta de Jesus, mas ela tinha uma certa dificuldade, né? Não preciso dizer que ela não está na igreja hoje em dia. Isso já tem bastante tempo, mas, infelizmente, não é para a gente ter medo, é para a gente ter esperança, ter desejo, é para nós falarmos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que o crente deve viver a sua vida, porque se nós perdermos essa fé, essa crença inabalável na volta de Jesus, nós não vamos mais cuidar da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, do nosso testemunho, da nossa comunhão com o Senhor. Por isso, a segunda atitude que Pedro fala aqui é que o crente, o cristão que espera a volta de Jesus, ele vai procurar viver uma vida de santidade, uma vida de santo procedimento e piedade, que ele coloca aí no versículo 11. Ele diz assim no versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E no versículo 14, ele fala, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis, que não tenha coisas para serem repreendidas pelo Senhor. Então, nesse ponto aqui, a atitude que Pedro está dizendo que o cristão deve ter, que a igreja deve ter, esperando o Senhor Jesus Cristo, a melhor conduta é uma vida de santidade, uma vida de santificação. A santificação é um processo. A salvação não. A salvação é um ato que o Senhor então exerce e ele faz com que nós possamos alcançar a sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Mas a partir da nossa salvação vai começar a obra da nossa santificação, que é um processo.
O processo é alguma coisa que vai ser seguida paulatinamente. Então, começa a nossa santificação quando há a nossa conversão. E esta boa obra que o Senhor Jesus faz na nossa vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, a santificação é um processo onde o Espírito Santo age através da palavra de Deus, nos dando, então, purificação, afastamento do pecado. E nesta obra, neste processo de santidade, de santificação, nós somos chamados a cooperar. Na nossa salvação, não, nada da gente pode fazer para receber a salvação, a não ser receber a graça preciosa de Jesus. A fé para recebermos e crermos em Jesus, até essa fé ele nos contempla, ele nos concede. Mas a santificação, ela vai depender sim da nossa ação. É por isso que, de repente, há crentes que passam certo tempo da vida espiritual e crescem de forma bastante abundante, bastante visível. E há outros que parece que fica ali naquele arroz com feijão, não cresce muito. Por quê? Às vezes o crente não dá lugar, né, mais acessível ao agir do Espírito Santo através da palavra de Deus. O meio que o Senhor usa para a nossa santificação, através do Espírito, é a palavra dele. Por isso Jesus, lá na sua oração sacerdotal, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é o maior meio, é o meio por excelência para a nossa santificação. A palavra de Deus, usada pelo Espírito, conhecida por nós, praticada por nós. Então, Pedro fala que o cristão que espera a volta de Jesus, ele tem que estar disposto, desejoso de buscar uma vida de santidade, uma vida de maior pureza, uma vida menos condescendente com o pecado, afastar aquilo que na nossa vida não agrada a Deus, aquilo que a Bíblia taxa de forma claríssima que é pecado, nós temos que evitar. Então, a santificação é deixar de um lado o pecado e revestir-se daquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. O apóstolo Pedro gostava de falar sobre esse assunto, porque ele fala na sua primeira carta. Em determinado momento ele fala assim, como filhos de Deus, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, quando vocês ignoravam a respeito de Deus, de Jesus e daquele tipo de vida que nós devemos ter. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E ainda na primeira carta, ele fala para eles se empenhar, abster-se das paixões carnais e manter um procedimento digno diante dos ímpios. E nessa segunda carta não é diferente. Então, visto que vocês vão aguardar todas essas coisas acontecerem, e será tudo destruído, então esperem a volta de Jesus com fé, com confiança, e estejam vivendo em santo procedimento e piedade, ou seja, uma vida piedosa, uma vida devotada a Deus, uma vida de comunhão com o nosso Deus. Então, duas atitudes. O cristão que espera a volta de Jesus, crê nesta volta, e ele também procura viver em santidade. Terceira atitude, o crente que espera a volta do Senhor Jesus, deve apressar a volta de Jesus. Espera aí, pastor, como é que é esse negócio aí? Apressar a volta de Jesus? Jesus não falou que ninguém saberia, ou sabia, né, de antemão, o tempo, a volta, da hora da volta de Jesus? Como é que é assim? Mas o apóstolo Pedro, que nós cremos, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isto aqui, né, a respeito de nós apressarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aí no versículo que ele fala sobre isso, versículo 12, ele fala esperando, mas não só esperando, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos,
e os elementos abrasados se derreterão. Então, apressar, essa palavra aqui, eu creio que é basicamente um alerta para a igreja para não se descuidar de certas práticas espirituais com as quais nós podemos, de fato, apressar a obra da igreja. A oração é uma forma que nós podemos antecipar também, de certa forma, ou apressar a volta de Jesus, dar pressa à volta de Jesus. Jesus, na sua oração ali dominical, ele falou a respeito desse assunto, né? Venha a nós o vosso reino. Quando o crente ora para vir o reino de Deus, ele está pensando de imediato no reino espiritual de Deus sobre mais vidas, mais pessoas. Mas também tem um sentido de final dos tempos, sentido escatológico. Venha o teu reino de forma definitiva, gloriosa, visível no seu retorno glorioso também. Então, através da oração, nós devemos orar para que o Senhor abençoe a igreja, abençoe os missionários que estão por aí levando a palavra do Senhor, aqueles que são perseguidos. Então, a oração é importante na vida da igreja, no sentido de ela estar agradando a Deus e até mesmo indiretamente apressando a volta do Senhor Jesus. Outra prática, a evangelização. Se eu cruzo os braços e não evangelizo, essa palavra, esse evangelho não vai chegar a todos os povos. Então, eu tenho que fazer a minha parte e devo orar por aqueles que estão mais longe, podem ir mais longe do que eu. Mas eu também tenho que estar preocupado com a evangelização, nós iniciarmos mais trabalhos de plantação de igreja, novas igrejas sendo formadas, sendo plantadas. Tem tanta igreja por aí, irmãos, que não falam da verdadeira palavra do Senhor, não preparam a igreja para a volta de Jesus, estão preparando as pessoas para o aqui e agora, só preocupadas com os benefícios temporais, materiais e desse tempo que estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor aqui pelo apóstolo Pedro mostra que nós temos que preparar a igreja para a volta de Jesus Cristo. O crente deve estar preparado cada vez mais para a volta de Jesus. Então, oração, ele pode estar também ajudando, e também a evangelização, e é uma forma de ele ajudar, né? De orar, não só pelos campos mais próximos, como aqueles campos mais longínquos. Orem, né, pela igreja cristã da Nigéria. Tem crescido, sim, graças a Deus, mas em meio a muito derramamento de sangue. Muita gente sequestrada, aprisionada, morta, somem e ninguém dá o paradeiro, a polícia pouco faz, não há uma preocupação do governo com aquilo que está acontecendo com a igreja cristã lá na Nigéria, mas a igreja está sendo guardada, abençoada e está em crescimento, porque o Senhor Jesus tem feito com que ela cresça, prospere. Um quarto ensinamento do apóstolo Pedro a respeito das atitudes que o crente deve ter com relação à volta de Jesus é a atitude de permanecer firme na palavra. Aqui dos versículos 15 até o 17, o apóstolo Pedro fala a respeito daqueles insubordinados que pegavam as cartas de Paulo, que eram, na verdade, muitas cartas, né? E tinha coisas lá que Pedro entendia, eram difíceis de entender. Ele não tinha, assim, tanto conhecimento para poder entender tudo aquilo, mas entendia o necessário e dizia, só que tem gente instável, descrente, incrédula aí no meio da igreja, querendo desacreditar da palavra porque não entende muito o que Paulo está falando. Então, ele fala, isso não é desculpa, porque o crente tem que conhecer, sim, a palavra da verdade. Ele tem que não apenas ler a palavra, mas meditar na palavra, com a graça de Deus, procurar praticar a palavra. E essa palavra vai trazer frutificação espiritual para a sua vida. Mas o crente que aguarda a volta de Jesus é aquele crente que está perseverando na palavra,
está firmado na palavra, entende que ela é de fato a revelação de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, entende que ela é o nosso único meio de conhecer as coisas de Deus, porque ela é a revelação de Deus para o seu povo, para a sua igreja e para esse mundo também. Então, nós temos que entender que ela é, de fato, o nosso meio, né, de crença nas doutrinas, nos ensinos de Jesus, dos seus apóstolos também. E uma última atitude do apóstolo Pedro está aí no versículo 18. Qual atitude que termina aqui o apóstolo Pedro dizendo a respeito do cristão que aguarda a volta de Jesus? Ele deve estar crescendo espiritualmente. E ele fala assim no versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescimento espiritual. Nós, um dia, fomos convertidos pelo Senhor através da ação do seu Espírito e da sua palavra. Começamos uma caminhada de fé e, como novos na fé, ou bebês na fé, o Senhor começou a cuidar de nós para que nós pudéssemos ter crescimento. Todo ser vivo tem que crescer. Então, o crescimento espiritual, o crente consegue se ele estiver procurando uma vida de comunhão com Deus, tendo uma vida de oração, uma vida orientada pela palavra do Senhor, uma vida de testemunho. Então, isso será o crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina essa lição com o seu exemplo de vida. Paulo, que antes perseguia a igreja e perseguia o Cristo, foi alcançado por Cristo na estrada de Damasco e nunca foi mais aquele Saulo antigo. Deus o transformou em Paulo, o apóstolo aos gentios. E Paulo, desde que passara por essa transformação radical, o que ele mais ansiava na sua vida era justamente conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele tinha este desejo, este anelo. O que mais me interessa é realmente eu ser cada vez mais parecido com Jesus. Aliás, lá em Antioquia, é que os discípulos de Jesus receberam pela primeira vez o apelido de cristãos. Cristãos, derivado do próprio Cristo, que significa cristãozinhos, pequenos cristos. Então, Paulo queria que ele fosse visualizado até como um próprio filho de Cristo, um ser que tinha uma proximidade muito grande com Jesus. Ele sabia que ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele dizia, olha, eu não alcancei a perfeição ainda, né? Sei que um dia o Senhor vai completá-la na minha vida, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, para conhecer a soberania de Deus, conhecer Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição. Então, crescer na graça. Graça é o favor de Deus, é todas aquelas bênçãos e benefícios que o Senhor nos dá. Tudo aquilo em termos de condições, capacitações para nós exercermos a nossa atividade na obra de Jesus. Então, cresçamos nessa graça. Como em uma das suas cartas ele fala, olha, não recebeis a graça de Deus em vão, não. Cresçam nessa graça, desenvolvam essa graça. E conheçam cada vez mais a Jesus Cristo. Então, isso traz crescimento espiritual para a vida do crente. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique essa palavra aos nossos corações. Se você está entre aqueles que espera o Senhor Jesus, continue crendo nesta verdade. Continue se afastando do pecado o mais que possível. Continue se firmando na palavra de Deus. Continue também buscando crescimento espiritual na sua vida cristã. Que Deus assim nos abençoe. Amém.